Capítulo 10. Vários meses se passaram, até que certa manhã, quando estávamos guardando as roupas de baixo, feitas de gaze de seda levíssima para dias quentes, e tirando para uso as roupas de baixo ritoé, sem forro, usadas em setembro, senti um cheiro tão horrível na entrada que larguei uma braçada de roupas que levava. O odor vinha do quarto de vovó. Corri ao andar de cima para chamar titia, porque compreendi de imediato que algo estava muito errado. Titia desceu as escadas mancando o mais depressa que pôde. Encontrou vovó morta no chão. Ela morrera de um jeito muito estranho. Vovó tinha o único aquecedor elétrico de nossa Okiá. Usava-o todas as noites, exceto no verão. Agora que setembro começara e estávamos guardando as roupas de baixo, mais leves, vovó recomeçara a usar o aquecedor. E isso não significa necessariamente que fizesse frio. Mudamos as nossas roupas segundo o calendário, não pela temperatura real lá fora. E vovó usava o aquecedor do mesmo modo. Era muito apegada ao aparelho, provavelmente porque passara frio muitas vezes. A rotina de vovó, toda manhã, era enrolar o fio elétrico em torno do aquecedor antes de empurrá-lo de volta para junto da parede. Com o tempo, o calor desgastara o fio, de modo que ele encostara no arame e eletrificara tudo. A polícia disse que quando vovó tocou o aparelho naquela manhã, deve ter ficado imobilizada. Talvez até tivesse morrido na hora. Quando caiu no chão, acabou com o rosto comprimido na superfície de metal, e isso causara aquele cheiro horrível. Por sorte não a vi depois de morta. Apenas suas pernas, que eram visíveis do corredor, e pareciam finos galhos de árvore, enrolados em seda amarfanhada. Por uma semana ou duas, depois que vovó morrera, ficamos ocupadíssimas, como você pode imaginar, não apenas limpando bem a casa, porque na religião shintoísta, a morte é a coisa mais impura que pode acontecer. Mas colocando velas, bandejas com oferendas de comida, lanternas na entrada, bules de chá, bandejas com dinheiro trazido pelas visitas e assim por diante. Trabalhamos tanto que certa noite chamaram um médico, porque a cozinheira ficou doente, mas se descobriu que o problema dela era apenas não ter dormido mais que 2 horas na noite anterior. Além de não ter parado para se sentar em nenhum momento ao longo do dia, isso tendo comido apenas uma tigela de sopa leve. Também fiquei surpreendida por ver mamãe gastar dinheiro quase sem limites, fazendo planos para que se cantassem sutras por vovó no templo Shion-in, comprando arranjos e flores de lótus do agente funerário. Tudo isso bem no meio da Grande Depressão. Primeiro imaginei que seu comportamento era motivado por quanto sentia a morte de vovó. Mais tarde, entendi o que de fato significava. Praticamente todo o Gion entraria em nossa Okiá para homenagear vovó e assistiria ao funeral mais tarde naquela semana. Mamãe tinha de preparar o espetáculo mais condizente. Por uns dias, o distrito de Gion inteiro de fato passou pela nossa Okiá, ou assim pareceu. E tínhamos de oferecer chá e doces a todas as visitas. Mamãe e titia receberam as donas de casas de chá e okiás, bem como muitas criadas relacionadas com vovó.
Também donos de lojas, fabricantes de perucas, cabeleireiros, a maioria deles homens. E, naturalmente, dúzias e dúzias de gueixas. As mais velhas conheciam vovó dos tempos em que trabalhava, mas as mais jovens nunca tinham ouvido falar dela. Vinham por respeito à mamãe, ou, em alguns casos, tinham alguma relação com Hatsumomo. Meu trabalho naquele período agitado era levar os visitantes à sala de recepção, onde mamãe e titia a aguardavam. Era uma distância de apenas alguns passos, mas as visitas não podiam entrar sozinhas. Além disso, eu tinha de observar que rostos combinavam com que sapatos, pois meu trabalho era levar os sapatos ao quartinho de serviço, para que a entrada ficasse livre, depois trazê-los de volta no momento certo. Eu não podia espiar direto nos olhos das visitas sem parecer rude, porém, dar apenas uma olhadinha em seus rostos não bastava para que eu os recordasse. Logo, aprendi a fixar bem o kimono que usavam. Lá pela segunda ou terceira tarde, a porta se abriu e entrou um kimono que me pareceu o mais belo que já vira em qualquer de nossas visitas. Era sombrio devido à ocasião, um simples traje negro com uma beirada, mas seu desenho de relva verde e dourada ao redor da bainha era riquíssimo. Imaginei como as esposas e filhas dos pescadores de Yoroido ficariam espantadas ao ver uma coisa daquelas. A visitante trazia uma criada, o que me fez pensar que talvez fosse dona de uma casa de chá ou de uma okiá, porque muito poucas geishas podiam se dar a esse luxo. Enquanto ela olhava o minúsculo santuário shintoísta em nossa entrada, aproveitei para espiar seu rosto. Era de um oval tão perfeito que logo pensei num rolo de pintura do quarto de titia, que mostrava o retrato à tinta de uma cortesã do período Heian, 1000 anos atrás. Não era uma mulher deslumbrante como Hatsumomo, mas seus traços eram tão perfeitos que me sentia ainda mais insignificante do que de costume. Então, de repente percebi quem era. Mameha, a geisha cujo kimono Hatsumomo me fizera arruinar. O que ocorrera com seu kimono, na verdade, não fora culpa minha. Mesmo assim, eu teria dado a roupa que vestia para não ter de encontrá-la. Baixei a cabeça para esconder meu rosto, enquanto a conduzia com a criada à sala de recepção. Achei que ela não me reconheceria, pois estava certa de que naquela noite não vira meu rosto, quando eu fora devolver o kimono. Mesmo que tivesse visto, 2 anos haviam se passado. A criada que a acompanhava não era a mesma jovem que recebera o kimono naquela noite com olhos cheios de lágrimas. Mas fiquei aliviada na hora em que pude fazer a mesura e deixá-las na sala. 20 minutos depois, quando Mameha e sua criada estavam prontas para partir, peguei seus sapatos e os coloquei no degrau da entrada, ainda de cabeça baixa, sentindo-me tão nervosa quanto antes. Quando a criada abriu a porta, senti que minha aprovação acabara. Porém, em vez de sair, Mameha continuou parada ali. Comecei a me preocupar e, lamento dizer, mas meus olhos e minha cabeça não estavam se comunicando bem, pois, embora soubesse que não deveria, ergui os olhos rapidamente para Mameha e fiquei horrorizada ao ver que os dela estavam sobre mim. "Como é seu nome, menininha?" disse ela, no que julguei um tom muito severo. Disse-lhe que meu nome era Shio. "Levante-se um pouco, Shio. Quero dar uma olhada em você."
Pus-me de pé, como ela pedira, mas se fosse possível fazer meu rosto encolher e sumir, como um macarrão engolido, eu o teria feito. Vamos, quero dar uma olhada em você, repetiu. E você fica aí como se estivesse contando os dedos dos pés. Ergui a cabeça, mas não os olhos, e Mamerra deu um longo suspiro e me mandou olhar para ela. Mas que olhos incomuns, disse. Pensei ter sido minha imaginação. De que cor diria que eles são, Tatsumi? A criada voltou para a entrada e me olhou. Azul, acinzentado, senhora, respondeu. É o que eu teria dito. Ora, quantas meninas em Guion você acha que tem olhos assim? Eu não sabia se Mamerra falava comigo ou com Tatsumi, mas nenhuma de nós respondeu. Ela me encarava com uma expressão peculiar, concentrada em algo, me pareceu. Depois, para meu grande alívio, pediu licença e saiu. O funeral de vovó foi mais ou menos uma semana depois, numa manhã escolhida por um adivinho. Depois começamos a arrumar novamente a Okiá, mas com várias mudanças. Titia se mudou para o andar de baixo, para o quarto que fora de vovó, enquanto a Abóbora, que começaria em breve seu aprendizado de gueixa, pegou o quarto do segundo andar, onde titia vivera. Além disso, na semana seguinte, chegaram mais 2 criadas, ambas de meia idade, muito ativas. Pode parecer estranho uma mãe acrescentar mais empregadas agora que havia menos gente na família, mas na verdade é o que há sempre tivera empregadas de menos, porque vovó não tolerava muita gente. A mudança final foi a Abóbora livrar-se de suas tarefas. Em vez de cumpri-las, disseram-lhe que praticasse as várias artes, de que dependeria como gueixa. Não era comum receber tamanha oportunidade de treinamento. Mas a pobre Abóbora aprendia devagar e precisava do tempo extra mais do que qualquer pessoa. Eu achava difícil observá-la ajoelhada na rampa de madeira, todos os dias praticando horas a fio em seu shamisen, a língua de fora, do lado da boca, como se tentasse lamber a própria bochecha. Sempre que nossos olhos se encontravam, ela me dava um pequeno sorriso. Ela era bondosa e de um temperamento muito doce. Contudo, eu já achava difícil levar com paciência a carga da minha vida, esperando alguma mínima oportunidade que poderia nunca ocorrer e que certamente seria única na minha vida. Agora eu tinha de ver a porta da oportunidade se abrir para outra pessoa. Algumas noites, quando ia para a cama, eu pegava o lenço do presidente, de onde o escondia, debaixo da escada, e me deitava em meu futon, sentindo o seu rico aroma de talco. Limpava minha mente de tudo, exceto da imagem dele, da sensação do sol em meu rosto e da dura parede de pedra onde me sentara no dia em que o conhecera. Ele era o Bodhisattva de 1000 abraços que me ajudaria. Eu não tinha ideia de como esta ajuda viria, mas rezava para que viesse. Lá pelo fim do primeiro mês depois da morte de vovó, uma de nossas novas criadas me procurou e disse que havia visita na porta. Era uma tarde de outubro, particularmente quente, meu corpo inteiro estava molhado de suor, porque eu limpava com o aspirador os tatames do quarto novo de Abóbora, que até pouco tempo fora de titia. A Abóbora adquirira o hábito de levar biscoitos de arroz para cima às escondidas, de modo que o tatame tinha de ser limpo com frequência. Lavei-me depressa com uma toalha úmida e corri para o andar de baixo. Na entrada encontrei uma jovem vestida em kimono de criada. Ajoelhei-me e fiz a mesura para ela.
Só quando olhei uma segunda vez, eu a reconheci como aquela que acompanhara Mamerhá, a nossa Okiá, poucas semanas atrás. Lamentei muito vê-la. Tive certeza de que me traria problemas. Mas quando ela me fez gestos para descer até ela na entrada, enfiei os sapatos e a segui para a rua. Você às vezes é mandada para alguma tarefa na rua, Shio? Perguntou. Tanto tempo se passara desde que eu tentara fugir, que não estava mais confinada a Okiá. Não tive ideia do motivo de ela perguntar, mas disse que sim. Muito bem, disse ela. Dê um jeito de ser mandada para fora de casa amanhã à tarde, às 3 horas, e me encontre na pequena ponte de arcos, sobre o rio Shirakawa. Sim, senhora, respondi, mas posso perguntar por quê? Você vai descobrir amanhã, não vai? Disse ela, franzindo um pouco o nariz, e achei que estava brincando comigo. Não fiquei nada feliz por a criada de Mamerhá querer que eu a acompanhasse a algum lugar. Provavelmente até sua patroa, pensei, para ser repreendida pelo que fizera. Mesmo assim, no dia seguinte, convenci a Abóbora a me mandar sair para alguma tarefa inventada. Ela ficou preocupada com a possibilidade de se meter em problemas, mas prometi compensá-la. Assim, por volta das 3 da tarde, ela me chamou no pátio. Shio-chan, você poderia, por favor, sair e comprar algumas cordas novas para o meu shamisen e algumas revistas kabuki? Tinham mandado que ela lesse revistas kabuki para se instruir. Então, a ouvi dizer em voz ainda mais alta, tudo bem, titia? Mas titia nem respondeu, pois estava no andar de cima, tirando uma soneca. Saí da Okiá e andei ao longo do riacho Shirakawa até a ponte de arcos, que levava para a seção Motoyoshicho de Gion. Com o clima tão quente e adorável, muitos homens e geishas passeavam por ali, admirando as cerejeiras com ramos pendentes caindo até as águas. Enquanto esperava perto da ponte, observei um grupo de turistas estrangeiros que viera ver o famoso distrito de Gion. Não eram os únicos estrangeiros que eu vira em Kyoto, mas certamente me pareciam esquisitos. Mulheres de nariz grande, com vestidos compridos, cabelos coloridos, homens altos e confiantes, com sapatos cujos saltos faziam barulho no calçamento. Um dos homens apontou para mim e disse algo numa língua estrangeira e todos se viraram para me olhar. Fiquei tão embaraçada que fingi achar algo no chão para poder me abaixar e esconder o rosto. Finalmente chegou a criada de Mamerhá e, assim como eu temia, levou-me pela ponte, ao longo do riacho para a mesma entrada de casa, onde Hatsumomo e Korin tinham me dado o kimono mandando-me subir as escadas. Achei uma terrível injustiça aquele mesmo incidente me causar ainda mais problemas, e depois de tanto tempo. Mas, quando a criada abriu a porta para mim, subi na luz cinzenta da escada. No alto, tiramos nossos sapatos e entramos no apartamento. Shio-chan, está aqui, senhora, gritou ela. Então, ouvi Mamerhá responder do quarto dos fundos. Tudo bem, obrigada, Tatsumi. A jovem me levou até uma mesa junto de uma janela aberta, onde me ajoelhei em uma das almofadas e tentei não parecer nervosa. Pouco depois, outra criada entrou com uma xícara de chá para mim, pois, como descobri, Mamerhá não tinha só uma criada, mas duas. Eu certamente não esperava que me servissem chá. E, de fato, nada disso me acontecera, desde aquele jantar na casa do senhor Tanaka, anos atrás.
Fiz uma mesura para agradecer e tomei uns golinhos para não parecer grosseira. Depois fiquei um longo tempo sentada, sem nada para fazer senão escutar o rumor da água passando pela cascata rasa no riacho Shirakawa lá fora. O apartamento de Mamerra não era grande, mas era muito elegante, com lindos tatames novos e um belo estofamento amarelo esverdeado com perfume de palha. Se alguma vez você viu bem um tatame, terá notado que a borda em torno é em tecido. Em geral, só uma tira de algodão escuro ou linho, mas aqueles tinham beiradas em seda, com desenhos em verde e ouro. Perto dali, numa alcova, pendia um rolo escrito em belíssima letra, que fora um presente para Mamerra de um famoso calígrafo, Matsudaira Koichi. Abaixo dele, na base de madeira da alcova, um arranjo de ramos de cornizos em flor fora arrumado em uma tigela rasa, de formato irregular e revestimento negro vitrificado. Achei aquilo muito singular, mas, na verdade, quem o dera a Mamerra fora ninguém menos do que Yoshida Sakuhei, grande mestre do estilo Setoguro de cerâmica, que se tornou tesouro nacional vivo nos anos depois da Segunda Guerra Mundial. Finalmente, Mamerra saiu do quarto de trás, vestida num refinado kimono creme, com um desenho de água na fímbria. Virei-me e fiz uma mesura muito profunda no colchão, enquanto ela deslizava até a mesa. E quando chegou ali, se acomodou de joelhos à minha frente, tomou um golinho de chá que a criada lhe serviu e disse o seguinte: então, Shio, não é? Por que não me conta como conseguiu sair da Okiá? Estou certa de que a senhora Anita não gosta que suas criadas cuidem de assuntos pessoais no meio da tarde. Eu não esperara esse tipo de pergunta. Na verdade, nem pude pensar em algo para dizer, mesmo sabendo que seria grosseria não responder. Mamerra apenas bebericava seu chá e me fitava com uma expressão benigna no rosto oval, perfeito. Por fim, ela prosseguiu: acha que a estou censurando, mas apenas estou interessada em saber se vai se meter em problemas vindo aqui. Fiquei muito aliviada ao ouvi-la dizer isso. Não, senhora, respondi. Pensam que estou na rua para comprar revistas kabuki e cordas de shamisen. Ah, bem, eu tenho muito disso aqui, disse. Depois chamou a criada, dizendo-lhe que pegasse algumas e pusesse na mesa à minha frente. Leve, quando voltar à sua Okiá. E ninguém vai querer saber por onde andou. Agora, diga-me uma coisa. Quando fui à sua Okiá prestar minha homenagem, vi outra menina de sua idade. Deve ter sido Abóbora, com o rosto bem redondo. Mamerra perguntou por que eu a chamava de Abóbora. Quando expliquei, deu uma risada. Essa menina Abóbora, disse Mamerra, como é que ela e Hatsumomo se dão? Bem, senhora, falei, acho que Hatsumomo não lhe dá mais atenção do que daria a uma folha esvoaçando no pátio. Mas que poético! Uma folha esvoaçando no pátio. E Hatsumomo também trata você assim? Abri a boca para falar, mas a verdade é que eu não sabia o que dizer. Sabia muito pouco a respeito de Mamerra e seria inadequado falar mal de Hatsumomo com alguém de fora da Okiá. Mamerra pareceu sentir o que eu estava pensando, pois me disse: não precisa responder.
Sei perfeitamente bem como Hatsumomo trata você, mais ou menos como uma serpente trata a próxima refeição, imagino. Se posso perguntar, senhora, quem lhe contou? Ninguém, falou ela. Hatsumomo e eu nos conhecemos desde quando eu tinha 6 anos e ela 9. Quando você observa uma criatura portando-se mal tanto tempo, não é segredo o que fará logo a seguir. Não sei o que fiz para que ela me odeie tanto, falei. Hatsumomo não é mais difícil de entender do que um gato. Um gato fica feliz enquanto está deitado ao sol, sem outros gatos ao redor. Mas se pensa que alguém está rodeando o seu prato de comida... Alguém lhe contou a história de como Hatsumomo expulsou a jovem Hatsuoki de Gion? Eu lhe disse que não. Que moça atraente era Hatsuoki, começou Mameha. Uma amiga muito querida. Ela e a sua Hatsumomo eram irmãs, quero dizer. Tinham sido treinadas pela mesma geisha, no caso a grande Tomihatsu, que já era velha na ocasião. A sua Hatsumomo nunca gostou da jovem Hatsuoki e, quando as duas se tornaram aprendizes de geisha, não suportou tê-la como rival. Então começou a espalhar em Gion o boato de que Hatsuoki fora apanhada numa alameda pública certa noite, fazendo algo muito impróprio com um jovem policial. Naturalmente era tudo mentira. Se Hatsumomo apenas andasse por Gion contando a história, ninguém teria acreditado, pois as pessoas sabiam a inveja que ela sentia de Hatsuoki. Então, eis o que ela fez. Sempre que encontrava alguém muito bêbado, geisha ou criada, ou até um homem visitando Gion, sussurrava a história a respeito de Hatsuoki, de maneira que no dia seguinte a pessoa não recordava que a fonte fora Hatsumomo. Logo a reputação da pobre Hatsuoki ficou tão prejudicada que bastou Hatsumomo usar mais alguns de seus pequenos truques para expulsá-la. Senti um estranho alívio ao saber que alguém além de mim fora tratado de maneira monstruosa por Hatsumomo. Ela não suporta rivais, prosseguiu Mameha. Por isso trata você do jeito que trata. Mas certamente Hatsumomo não vê em mim uma rival, senhora, argumentei. Não sou rival dela, mais do que uma poça de lama é rival do oceano. Talvez não, nas casas de chá de Gion, mas dentro da sua Okiá. Não acho estranho que a senhora Anita nunca tenha adotado Hatsumomo como filha? A Okiá Anita deve ser a mais rica de Gion, ainda sem herdeira. Se adotasse Hatsumomo, a senhora Anita não apenas resolveria o seu problema, mas nenhum 100 dos ganhos de Hatsumomo teria de ser pago a Hatsumomo. Tudo iria direto para a Okiá. E Hatsumomo é uma geisha muito bem-sucedida. Seria de imaginar que a senhora Anita, que gosta de dinheiro como todo mundo, teria adotado Hatsumomo há muito tempo. Mas deve ter um motivo muito bom para não fazer isso, não acha? Eu nunca pensara nisso antes, mas depois de escutar Mameha, achei que sabia o motivo. Adotando Hatsumomo, falei, ela estaria soltando um tigre da jaula. Isso mesmo. Estou certa de que a senhora Anita sabe muito bem o tipo de filha adotiva que Hatsumomo seria. O tipo que expulsa a própria mãe. De qualquer modo, Hatsumomo não tem mais paciência do que uma criança. Acho que não seria capaz de manter nenhum grilo vivo numa gaiola. Provavelmente depois de 1 ano ou 2 venderia a coleção de kimonos da Okiá e se aposentaria. Isso, jovem Shio, é a razão pela qual Hatsumomo odeia você, como um pedaço de carvão em brasa odeia a água. A pequena abóbora, bem, não acho que Hatsumomo se preocupe com a ideia de a senhora Anita poder adotá-la.
Mame Hassan, falei, sei que recorda aquele seu kimono estragado. Vai me dizer que foi você, a menina que botou tinta nele. Bom, sim, senhora, embora a senhora saiba que Hatsumomo estava por trás disso tudo. Espero um dia poder lhe mostrar como lamento o que aconteceu. Mameha me contemplou um longo tempo. Eu não fazia ideia do que estava pensando até que ela disse: se quiser, pode me pedir desculpas. Recuei da mesa e fiz uma profunda mesura na esteira. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Mameha me interrompeu. Seria uma mesura adorável se você fosse uma fazendeira visitando Kyoto pela primeira vez, falou. Mas, já que quer parecer educada, tem de fazer assim. Olhe para mim. Afaste-se mais da mesa. Tudo bem, você está de joelhos. Agora endireite os braços e coloque as pontas dos dedos na esteira à sua frente. Só as pontas, não a mão inteira. E não espalme os dedos. Ainda posso ver algum espaço entre eles. Muito bem. Ponha-os na esteira, mãos unidas. Isso, agora está lindo. Curve-se o mais que puder, mas mantenha o pescoço reto. Não deixe sua cabeça baixar deste jeito. E pelos céus, não ponha seu peso em suas mãos, ou vai parecer um homem. Está ótimo, agora pode tentar de novo. Assim, fiz outra mesura e lhe disse novamente quanto sentia por ter estragado o seu bonito kimono. Era bonito, não era? Disse ela. Bem, agora vamos esquecer isso. Quero saber por que não está mais treinando para se tornar uma geisha. Suas professoras na escola me disseram que você ia muito bem até o momento em que interrompeu as aulas. Você devia estar a caminho de uma carreira de sucesso em Gion. Por que a senhora Nita a fez parar com as aulas? Eu lhe falei de minhas dívidas, incluindo o kimono e o broche que Hatsumomo me acusara de ter roubado. Mesmo quando terminei, ela continuou me olhando friamente. Por fim disse: há algo mais que você não me contou. Levando em conta as suas dívidas, eu esperaria que a senhora Anita ficasse ainda mais determinada a fazê-la ter sucesso como geisha, pois com certeza nunca a compensará trabalhando apenas como criada. Ouvindo isso, devo ter baixado os olhos envergonhada sem perceber. Por um instante, Mameha pareceu ler meus pensamentos. Você tentou fugir, não foi? Sim, senhora, respondi. Eu tinha uma irmã. Fomos separadas, mas conseguimos nos reencontrar. Devíamos nos encontrar certa noite para fugir juntas, mas eu caí do telhado e quebrei o braço. Caiu do telhado. Deve estar brincando. Você subiu até lá para admirar Kyoto? Expliquei-lhe por que o fizera. Sei que foi bobagem minha, falei depois. Agora, mamãe não vai mais investir um sen no meu treinamento, pois tem medo de que eu fuja outra vez. Há mais do que isso. Uma menina que foge dá má fama à dona de sua Okiá. É assim que as pessoas aqui em Gion pensam. Céus, ela nem consegue evitar que suas criadas fujam de casa. Esse tipo de coisa. Mas o que você vai fazer agora, Shio? Não me parece uma menina que queira passar o resto da vida como criada. Ah, senhora, eu daria tudo para desfazer meus erros, confessei. Faz mais de 2 anos. Esperei tão pacientemente na expectativa de que pudesse surgir alguma oportunidade. Esperar pacientemente não combina com você. Posso ver que sua personalidade tem muita água. A água nunca espera. Muda de forma e escorre ao redor das coisas e encontra a trilha secreta que ninguém imaginara.
o buraquinho minúsculo no teto, o fundo de uma caixa, não há dúvida de que é o mais versátil dos 5 elementos. Pode lavar a terra, pode apagar o fogo, pode gastar um pedaço de metal e levá-lo embora, até madeira, seu complemento natural, não pode sobreviver sem ser nutrida pela água. Mesmo assim, você não usou essas forças em sua vida, foi? Bem, na verdade, senhora, a água fluindo foi que me deu a ideia de fugir pelo telhado. Tenho certeza de que você é uma menina esperta, Chio, mas acho que aquele não foi seu momento mais brilhante. Aqueles de nós que temos água em nossa personalidade, não determinamos para onde vamos fluir. Tudo o que podemos fazer é escorrer para onde nos leva a paisagem de nossa vida. Acho que sou como um rio que topou com uma represa e essa represa é Hatsumomo. Sim, provavelmente é verdade, concordou, olhando-me com calma. Mas, às vezes, os rios derrubam a represa. Desde o momento em que chegar ao seu apartamento, eu estivera imaginando por que Mameha me chamara. Já decidira que não tinha nada a ver com o kimono. Mas só então meus olhos se abriram para o que estivera bem diante de mim o tempo todo. Mameha devia ter decidido me usar para se vingar de Hatsumomo. Era óbvio para mim que eram rivais. Por que outro motivo Hatsumomo teria destruído o kimono de Mameha 2 anos antes? Sem dúvida, Mameha estivera esperando pelo momento certo e agora parecia tê-lo encontrado. Ia me usar como a erva daninha que sufoca as outras plantas do jardim. Não procurava apenas vingança, a não ser que eu estivesse enganada. Ela queria se livrar de Hatsumomo. De qualquer modo, prosseguiu, nada vai mudar até a senhora Anita permitir que você retome seu treinamento. Não tenho muita esperança de convencê-la, respondi. Não se preocupe com isso, preocupe-se com a hora certa para fazê-lo. Eu já aprendera uma porção de lições da vida, mas nada sabia sobre paciência, nem mesmo entendi o que Mameha queria dizer com encontrar a hora certa. Disse-lhe que, se pudesse me sugerir algo a dizer, eu estaria ansiosa por falar com mamãe no dia seguinte. Chio, tropeçar é um mau jeito de avançar na vida. Você tem de aprender a descobrir a hora e o lugar das coisas. Um camundongo que deseja enganar o gato não sai simplesmente do seu buraco quando sente o menor desejo. Você não sabe conferir seu almanaque? Não sei se você já viu um almanaque. Abrindo um e folheando as páginas, você o veria repleto dos mais complicados mapas de caracteres obscuros. Geishas são muito supersticiosas, como eu já disse. Titia e mamãe, e até a cozinheira e as criadas, praticamente não tomavam uma decisão, por mais simples que fosse, como comprar um par de sapatos novos, sem consultar um almanaque. Mas eu nunca consultara um. Não admira que você tenha passado por tantos infortúnios, disse Mameha. Quer dizer que tentou fugir sem conferir se era um bom dia? Eu lhe disse que minha irmã decidira quando devíamos partir. Mameha quis saber se eu lembrava a data e consegui, depois de olhar um calendário com ela. Fora na última terça-feira de outubro de 1929, poucos meses depois de Satsu e eu sermos tiradas de casa. Mameha pediu à criada que trouxesse o almanaque do ano. Depois de perguntar qual o meu signo, o ano do macaco,
Passou algum tempo conferindo várias vezes diversos mapas, bem como uma página que dava minha previsão geral para aquele mês. Finalmente leu em voz alta: tempo muito pouco auspicioso. Agulhas, comidas inusitadas e viagens devem ser evitadas a qualquer preço. Ela se interrompeu e olhou para mim. Ouviu isso? Viagens, ressaltou. Depois prossegue dizendo que você deve evitar, vamos ver, tomar banho na hora do galo, comprar roupas novas, meter-se em novos empreendimentos, e escute só esta: mudar de residência. Mamerra fechou o livro e olhou para mim. Você teve cuidado com essas coisas? Muitas pessoas duvidam desse tipo de adivinhação, mas qualquer dúvida que você tivesse se desfaria se você visse o que aconteceu em seguida. Mamerra perguntou o signo de minha irmã e procurou a mesma informação a respeito dela. Aqui diz: dia auspicioso para pequenas mudanças começou. Talvez não o melhor dia para fugir, mas sem dúvida melhor do que outros dias daquela semana ou da seguinte. E então veio algo surpreendente. Continua aqui dizendo: bom dia para viajar em direção das ovelhas, leu Mamerra. E quando pegou um mapa e encontrou Ioroidô, ficava a nordeste de Kyoto, o que era a direção correspondente ao signo zodiacal de Áries. Satsu conferira seu almanaque. Provavelmente foi o motivo de ter me deixado no quartinho, debaixo da escada no Tatsuyo, por alguns minutos. E estivera certa, pois conseguiria escapar, ao passo que eu, não. Foi nesse momento que comecei a me dar conta de quanto fora ignorante. Não apenas no planejamento da minha fuga, mas em tudo. Eu nunca entendera como as coisas estão estreitamente ligadas. Não falo apenas do zodíaco. Nós, humanos, somos apenas parte de algo muito maior. Quando caminhamos, podemos esmagar um besouro ou simplesmente causar alguma agitação no ar, de modo que uma mosca pouse onde não pararia. E se pensarmos no mesmo exemplo, mas conosco em lugar do inseto e com o universo no papel que tínhamos desempenhado, fica muito claro que todos os dias somos afetados por forças que não controlamos. Assim como o pobre besouro não controla nosso gigantesco pé descendo sobre ele. O que devemos fazer? Temos de usar todos os métodos possíveis para entender o movimento do universo ao nosso redor e marcar nossas ações de modo a não lutarmos contra as correntes, mas nos movermos com elas. Mamerra conferiu meu almanaque para aquele ano e escolheu várias datas nas semanas seguintes que seriam auspiciosas para uma mudança importante. Perguntei se deveria tentar falar com mamãe em uma destas datas e o que deveria dizer. Não pretendo que você mesma fale com a senhora Anita, disse ela. Vai recusar no mesmo instante. Eu faria o mesmo se fosse ela. Até onde ela pensa, ninguém em Guion iria querer ser sua irmã mais velha. Fiquei profundamente triste ao ouvi-la dizer isso. Nesse caso, Mamerra-san, o que devo fazer? Voltar à sua Okiashi, disse ela, e não mencionar a ninguém que falou comigo. Depois me lançou um olhar expressivo, e eu soube que deveria fazer a mesura, pedir licença e ir embora, e foi o que fiz. Eu estava tão assombrada que nem levei as revistas Kabuki e as cordas de shamisen que Mamerra me dera.
Sua criada teve de sair correndo pela rua, atrás de mim com elas.